Segundou com mais um Ideias de Segunda, mais um podcast Ideias de Segunda categoria, toda segunda-feira para vocês. Segundou, JP? Segundou, Felipe. Essa segunda é boa semana para todo mundo. Essa semana vamos falar como quem está nos vendo pelo YouTube vê que a gente já está fardado, já tem um spoiler um pouco do ou não do nosso tema. Então, estamos voltando aí a falar de futebol. Segundou. É isso aí, devido ao grande sucesso aí do nosso episódio 24, no qual a gente trouxe aí o tema futebolístico para cá, comentando como recuperar a paixão pela seleção brasileira. Hoje a gente vai comentar em como acabar com a violência no futebol. Então a gente vai trabalhar aqui a mente para trazer ideias de segunda, propostas de segunda categoria, para estar resolvendo aí esse grande problema que nos aflora aí, principalmente no futebol brasileiro. A gente vai, infelizmente, trazer diversos exemplos recentes e a gente trabalhar aqui para trazer ideias criativas para solucionar isso. E para conversar hoje com a gente, trouxe dois grandíssimos convidados. Primeiramente, então, a Nani Melo, que é criadora de conteúdo, repórter aí do Internacional e uma grande colorada. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, né? Uma boa segunda para todo mundo. E bora falar sobre um tema que é super importante, né? Violência no futebol e tudo que abrange esse tema. Muito obrigado pela presença e agora o nosso grandíssimo amigo aí de longa data, o economista Citibanker e, nas horas vagas aí, sósia do Fábio Porchat, o economista Gregório Queiroz. Seja muito bem-vindo. Fala, Felipe, prazer estar aqui com vocês, que seja um assunto, uma conversa boa para a gente começar a semana. Estou aqui como economista, mas como gremista também, um econogremista, vamos botar assim, e também apaixonado por futebol, então vamos contribuir como der. A gente sabe que a gente tem uma profissional aqui que já trabalha com esse assunto no dia a dia, é bom ter essa visão da Nani nesse sentido. E a gente, como apaixonado por futebol, a gente também está sempre por dentro desse assunto, né? Então, obrigado pelo convite. Perfeito. Então, lembrando que a gente está em todas as plataformas de áudio. Se você quiser ver por imagens, conhecer os rostinhos dos nossos convidados, também estamos no YouTube, no Twitter, para conversar com a gente, também em cortes no TikTok. Vamos começar, então, lembrando que nessa terceira temporada a gente traz, então, problemas, digamos assim, de segunda categoria ali para a gente estar discutindo e trazer essas propostas junto com as nossas ideias de segunda categoria. Vamos contextualizar primeiramente, então, o assunto aí para a galera. Acredito que a gente possa trazer desde um conglomerado aí de casos recentes, principalmente do lance do ônibus do Fortaleza, mas também acho interessante a gente daqui a pouco trazer até um contexto pessoal para justamente simbolizar o como nós, como torcedores e todos os torcedores acabam mesmo não estando envolvidos nessa dinâmica da violência ou de querer provocar essa violência, acaba sendo impactado de certa maneira, né? Então, bom, vou começar então com uns casos assim. Acho que bom, quem vai no estádio, geralmente a violência acontece principalmente ao redor do estádio quando o time não está muito bem. Eu acho que isso acaba aflorando. Teve um momento que o Inter não estava muito bem, eu era menor, tava eu, meu pai e meu irmão, e aí, pô, eu menor, o meu irmão menor ainda, e a gente teve que meio que dar uma corrida, assim, porque começou uma briga entre torcedores, e fora do estádio, depois do jogo, e cara, eu lembro que eu fiquei a dar aquele susto, assim, do pequenininho, e, enfim, acho que esse foi eu não vivi ainda bem muitos momentos de violência, assim, mas esse eu me lembro que eu era o menor e me impactou, assim. Eu acho que isso aí que o Hurt falou, tipo, sendo criança e tal, acho que cada vez mais a gente vê muitos pais se questionando o quanto querem alimentar essa paixão pelo futebol do filho justamente por causa disso. Então, só isso já diz muito sobre o assunto. Lembrei agora, assim, uma referência, um influenciador, acho que é o maior influenciador de futebol, talvez, do Brasil, que é o Fred. Ele fala, cara, eu já vi ele várias vezes falando, cara, eu não quero levar meu filho no estádio, tipo, um clássico, por exemplo, porque por mais que eu vá ali, o cara vai no camarote e tal, meu, existe algum risco de no entorno do estádio isso acontecer, sabe? E eu acho que, e trazendo um pouco de exemplo pessoal, assim, para depois a gente expandir mais a discussão também, eu e o Felipe, a gente estava no jogo Grêmio-Flamengo ano passado, no Maracanã, no jogo de volta da Copa do Brasil,
enfim, deu uma correria ali pós-jogo, garrafa voando, polícia com bala de borracha jogando, aquelas bombas de efeito moral, e a gente correndo, sabe? Só que o que eu quero linkar com isso, sem entrar muito no micro do caso, assim, é essa cultura da torcida visitante, assim. Eu cresci pensando, tipo, eu cresci sem cogitar em um Grenal de visitante, por causa dessas questões, tipo, cara, quando eu tinha, sei lá, 13 anos, eu nem passava pela minha cabeça, tipo, eu já fui Grenal de visitante, deu alguns estresse, algumas correrias, mas esse vínculo de torcida visitante até entra em relação com o que a gente vê no Brasil como supostas soluções mágicas, que é vamos fazer torcida única. Isso acontece aqui em São Paulo, acontece em Minas Gerais. Então, tipo, a gente vê, tá, torcida visitante normalmente concentra as torcidas organizadas para ir em outro estádio. Isso concentra o potencial de violência e o entorno do estádio vira uma guerra. Tem que ter um aparato de segurança enorme para que isso seja minimizado. E aí, como solução mágica, e como uma solução paliativa e provisória e de curtíssimo prazo, acho que funciona de certa forma, apesar de não conseguir contornar o entorno do estádio ou a cidade como um todo, porque às vezes os caras marcam de brigar, mas entra naquela questão de, às vezes, as autoridades verem tendo que aparar da melhor forma possível no menor espaço de tempo possível, que é, cara, vamos proibir a torcida adversária de entrar em clássicos. E aí, claro que é uma solução simplista, que pode solucionar no curto prazo, mas a gente sabe que o problema vai muito além disso, né? Então, não tem muito para onde correr que não seja discutir de forma profunda o assunto. Vocês falando agora, eu me lembrei, quando eu era criança, no Beira-Rio, eu sempre fui, desde meses de idade, assim, minha família sempre me levou, então, para mim é algo super comum, mas eu me lembro de algumas questões, assim, que eu, por ser menina, eu tinha que cuidar, sabe? Eu não podia ir de short, né, mesmo sendo uma criança, não podia ir com uma roupa mais curta, né, não... meus pais evitavam, tipo, tirar minha camiseta mesmo com muito calor, né? Que é uma coisa que a gente vê que o menino tem essa oportunidade por ser, até sendo criança ali. É normal que as meninas também, né? Crianças pequenas fiquem sem camisa e meus pais tinham que evitar isso, né? Então eu acho que esse lado, assim, da mulher dentro do estádio é até muito mais complicado, porque tem a questão da violência. Eu me lembro de um jogo entre Inter e Palmeiras, se eu não me engano, que deu briga na Popular e começaram a vir pro lado da Social, que era onde eu ficava, e gás de pimenta e confusão. Meu pai me pegou pelo braço, me levou para um lado, minha mãe foi pro outro, e a gente foi achar minha mãe 2 horas depois, sabe? Porque não tinha celular. Então, eu me lembro muito desse caso específico, porque foi bem marcante, assim. Mesmo assim, não deixei de ir no estádio, né? Continuei indo sempre, mas criou-se uma questão de alerta, sabe? Por tudo que meus pais falavam, e aí vai também, fica um pouco hipócrita naquele sentido de, dentro do estádio tu pode falar o que tu quiser, tu pode falar palavrão, tu pode xingar o adversário, mas tu tem que estar cuidando sempre o que estão fazendo do teu lado para que isso não te atinja, né? Então, eu acho que tem essa questão de paixão versus o limite da paixão dentro do futebol, né? E a gente tem muito isso aqui no Brasil, acho que aqui no Rio Grande do Sul, então, dentro dessa rivalidade Grenal, tem muito, né? A gente viu recentemente o caso do mascote do Inter, né? No caso do intérprete do mascote do Inter, que uma repórter gremista denunciou por importunação sexual, e aí, quando uma torcedora colorada denunciou, aí os colorados começaram a acreditar na repórter gremista automaticamente, porque uma colorada também tinha falado. Então é tudo muito grenalizado, e eu acho que isso passa muito, assim, dentro do estádio, com uma hipocrisia de paixão, com violência. É muito difícil, assim, é um assunto muito difícil da gente trazer uma solução justamente por isso, porque a gente, às vezes, a gente aqui fala, a gente é contra a violência, mas a gente também tem aquele lado de, vai, sabe, quando está gritando no estádio, então é complicado, assim. E é interessante essa perspectiva de trazer dessas histórias e o quanto elas afastam, muitas vezes, quem participou, presenciou isso, ou quem até teme e por conta disso já nem pode vivenciar, como o filho do Fred, por exemplo, não vai vivenciar a experiência, não vai ter essa oportunidade, justamente por essas questões. O exemplo que eu vou trazer, então, já que o Gregório já citou o que a gente passou lá com o Flamengo, com uma parcela ali de torcedores do Flamengo, mas eu trago um exemplo do meu pai, que é uma pessoa que hoje não é ligada a futebol,
e muito ele traz por conta do episódio lá atrás dele, quando foi com o pai dele, no caso meu avô, então, num jogo em que eles passaram ali pelo Olímpico, e aí estavam passando de carro e do nada tomou um soco na cara dentro do carro, assim, com o pai dele também começou a ser agredido e a troco de nada, assim. E aquilo ele tá, o que eu vou... Afastou aquilo do futebol. Então, quantas pessoas estão sendo afastadas do esporte, quando na verdade a gente podia estar tendo essa galera, poderiam estar vivenciando a experiência do futebol, que é muito gratificante, que é muito importante, que faz muito bem, na maioria das vezes. Depois de uma derrota, enfim, vão ter... Tem muitos contras, mas esse é um outro assunto, mas o quanto essas pessoas não estão podendo vivenciar isso, e as pessoas acabam perdendo, e os próprios clubes, o próprio esporte em si, ele vai perdendo relevância, algo que está jogando contra a venda do esporte, sabe? E eu tava pensando aqui de o quanto a violência mais subjetiva, digamos assim, que até chega na institucionalização da violência, não na violência literal e prática, que a gente que salta aos olhos, mas no sentido de... Trazendo um exemplo, tá, que eu tava pensando também, e até tem relação com a questão da bomba que os torcedores do esporte jogaram no ônibus do Fortaleza, que, enfim, trouxe à tona toda essa discussão novamente há umas 2 semanas atrás. Aí eu lembro da fala que logo depois daí teve São Paulo e Palmeiras no domingo passado. E depois do jogo, a direção do São Paulo bloqueou a sala de entrevistas e não deixou o Abel Ferreira dar a entrevista coletiva na sala de imprensa tradicional, digamos assim. Isso porque há uns meses atrás teve o São Paulo e Palmeiras, que o Palmeiras fez algo parecido e o Dorival deu uma entrevista numa sala bem improvisada. Assim. Enfim, aí com esse acontecimento gerou toda uma discussão e a Tainá Espinosa, que é jornalista da TNT, inclusive ela é gaúcha, ela falou, pessoal, e aí muita gente caiu em cima dela, né? Porque ela falou, tipo, o que adianta a gente estar julgando e condenando a bomba no ônibus do Fortaleza quando a instituição, de maneira oficial, digamos assim, tem um ato que, óbvio, não é uma violência, ninguém está dizendo que... E ela falou isso, e muita gente, o Twitter, digamos assim, leva para o lado literal de, nossa, a Tainá Espinosa está falando que bloquear a sala de imprensa é igual jogar uma bomba. Não, ela falou, o que adianta a gente estar condenando isso, sendo que quando chega a oportunidade de um clube dar um exemplo de forma institucional, de tipo, ter uma atitude tão pequena nesse sentido. Não é nada violento, não é nada absurdo, nossa, que absurdo ter bloqueado a sala de imprensa, é algo questionável pelo ponto de vista de dar liberdade para o cara dar satisfação para a torcida, digamos assim, mas quanto essas coisas pequenas de eu vou cutucar o rival dessa forma, alimentam, de certa forma, esse racha, digamos assim. São pequenas coisas, tipo, a fala da Tainá Espinosa foi levada de forma muito literal por muita gente, que condenou, nossa, a Tainá Espinosa está exagerando isso aqui, mas, tipo, com uma boa vontade de interpretação, tu entende que não é uma relação direta entre uma bomba e um bloqueio de sala de imprensa, mas que são coisas... É uma atitude pequena, assim, que alimenta, tipo, cara, somos inimigos e vamos fazer coisas que sejam mais sutis possíveis para dificultar a vida do cara. E, óbvio, daí eu acho que entra uma discussão que a gente não vai entrar aqui, mas de o quanto isso é catimba e cultura do futebol e o quanto isso é desnecessário e, de certa forma, corrobora para essa cultura que a gente está falando, sabe? Mas eu acho que trouxe à tona essa conversa, assim, por mais que tenha sido uma atitude pequena, uma atitude institucional, então ela tem um significado maior, sabe? Isso da institucionalização da violência, a gente viu no Grenal, a gente viu o vice-presidente do Grêmio, Antônio Brum, e o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, querendo ir às vias de fato dentro do gramado, sabe? Então, as instituições, elas têm muita culpa nessa violência no futebol. Eu não tenho dúvidas disso, a gente não vê as instituições fazendo ações para que isso deixe de acontecer. A gente vê, posta uma nota, repudia tal ação, a gente é contra o que aconteceu. Mas o que fazer de fato, sabe? E aí pego, por exemplo, do Inter, um exemplo que para mim é negativo, que é o torcedor que invadiu o campo com a sua filha, frequenta o Beira-Rio, sabe? Ele frequenta o Beira-Rio, ele tá ali sempre no entorno do Beira-Rio. Esses dias eu encontrei ele no entorno do Beira-Rio. Então, como que a instituição lida com isso como se fosse algo normal? Como que a instituição Grêmio não tirou, de fato, todos os torcedores que quebraram o VAR aquela vez, sabe? Então, as instituições pecam demais. Eu até
aproveito essa das instituições e puxo um exemplo que é o da Premier League, que a Premier League eu vejo que as instituições, elas são, e várias ligas na Europa no geral, no caso que eu vou comentar, mas a Premier League como máximo exemplo de que conseguiu virar de uma liga que tinha essa cultura mais de violência entre os times e entre as torcidas, principalmente com os hooligans, conseguiu virar isso e agora é uma liga assim, que a galera, tu vê assim, criança, e mesmo olhando pela TV assim, tu vê que é um clima tranquilo no estádio, não tem essa questão da violência, e acho que muito por isso, tu vê muito os jogos que acontecem na Champions e na Premier League, enfim, os presidentes dos times vendo junto. Muitas vezes tu vê os caras estão juntos, sentadinho do lado do outro, e daí, claro, cada um comemora o seu, mas se cumprimenta. Então é muito, o nível, assim, parece dos dirigentes é muito maior, e eles entendem que, ok, tu vai perder, tu vai ganhar, mas assim, o futebol não precisa ter essa violência, e acho que vem muito desse exemplo, assim. E é algo simples, mas tem um simbolismo, né? Tipo, nossa, o que vai mudar o Barcelos e o Guerra estarem vendo um Grenal juntos? Tipo, óbvio que seria algo, nossa, não vai acabar com a violência, mas tem algum simbolismo, sabe? E falando de Premier League, assim, tipo, coincidência ou não, é o berço do futebol, e eu acho que é um dos maiores cases, tipo, de anos atrás, de, sei lá, anos 60, antes até deve ter surgido os hooligans, que é um grande case de violência e de solução, e até já trazendo, usando como gancho, assim, que tu trouxe essa liga, a gente até tava falando, né, o quanto a Inglaterra foi um case de, é o berço do futebol, coincidência ou não, passou por uma fase de muita violência, hooligans, tipo, o estereótipo de violência no futebol são os hooligans no mundo, e hoje em dia é a maior liga do mundo, o maior produto de entretenimento, futebol do mundo é a Premier League, e passa muito, eu acho que a Nani falou do torcedor que entrou com a filha, invadiu com a filha para bater no jogador do Caxias, e o Potter sempre fala isso, assim, eu ouço Bola nas Costas, ouço conteúdos do Potter, assim, nas análises do futebol, ele sempre fala, cara, pune o CPF, velho. É primordial, assim, se tu pune o CPF, tipo, esse cara não vai mais entrar no estádio por 10 anos, vai ser banido do estádio, isso bate, isso impacta, e entra também com a solução da Inglaterra, que a gente estava falando. A Inglaterra acabou com isso com um trabalho de inteligência. Tipo, quando tinha violência dos hooligans, tinha truculência, tinha que ir pro enfrentamento, a polícia tentava reprimir, e isso era meio que, tipo, enxugar gelo, sabe? Tipo, não estava resolvendo a violência. Eles começaram a ter inteligência, eles obrigaram todos os times a ter um sistema de câmeras de segurança eficiente, integrado, em que eles localizavam as pessoas visadas, digamos assim, que obviamente eles sabem quem são esses caras, e de certa forma, e tiravam esses caras de maneira preventiva. Eles não atuavam de maneira como um remédio, e sim prevenindo isso. Então acho que a inteligência, em detrimento da truculência, que às vezes é necessária, mas a inteligência é mais eficiente, e a punição do CPF, né? Tipo, chegar na ponta do cara, pro cara ser punido e esse cara não voltar pro estádio, porque, no fim das coisas, quem faz isso são as pessoas, não é uma torcida de maneira, uma instituição torcida, são pessoas que estão ali que fazem isso. E a gente trazendo isso para o resultado final no produto também, pensando na Premier League, então, como a principal liga do mundo, e a gente dá para correlacionar que, com certeza, isso influenciou no produto final do esporte, dos próprios melhores jogadores do mundo quererem estar jogando lá, quererem se sentirem bem de continuarem anos e anos. Então, a gente pega, trazendo até o do Liverpool, que eu acho que é um baita exemplo. Poxa, os jogadores ficam lá, eles ficam anos lá, então eles se mantêm nessa liga e também, então, o quanto tu consegue reter talentos, pensando, e isso acaba influenciando muito. E comentando sobre esses casos, digamos, simbólicos, então, nesse caso do torcedor lá do Inter, que entrou com a filha, a gente pode trazer o lance com o Grêmio e Santos, do caso do racismo lá com o goleiro Aranha, então, que são casos que viram muito simbólicos, e o quanto é importante eles servirem de exemplos na atitude na punição, então, o quanto ela é simbólica também, o quanto ela é importante. A gente teve, então, o Grêmio foi excluído da Copa do Brasil, aqui foi um baita precedente, muito simbólico, seria um baita de um início, e talvez a gente não tenha visto aquilo se repetir, ou talvez também, com certeza, trouxe resultados positivos, muitos casos, muitas coisas, a galera se conscientizou, então muita coisa foi evitada, foi aprendida,
mas ainda teve muita coisa, desde violência, o racismo, enfim, esses casos, e talvez não teve a mesma punição, enfim, não foi se aproveitado, talvez, tanto aquele precedente que foi no início ali, ó, é daqui para cima, sabe? E aí, no caso desse torcedor do ano passado lá do Inter, poxa, ele ainda estar frequentando o estádio, e a galera saber disso, as pessoas sabem disso, isso é passado e está assim, tem um simbolismo muito negativo, que acaba passando a ideia de que isso faz parte, ou enfim. Então, talvez isso vai estar muito nas nossas ideias aqui, com certeza, desse lance das instituições também pegarem para si essa responsa e talvez não ficar muito no grenalizar, falando até não só Grêmio Inter, mas de todo o Brasil, digamos, talvez os clubes fiquem muito, ó, vamos... Quando é contra a gente vai se posicionar, atacar, mas quando é a gente, opa, peraí, não, vai ter que ficar assim. De repente, muito de como isso afetasse a instituição e acaba virando ali até uma politicagem, enfim, uma maneira de, sabe, não vendo o problema em si, fica mais institucionalizado, assim, aí quem vai defender quem, sabe? Eu acho que essa questão da instituição tem muito jogar para a torcida, né? Tipo, porque bem ou mal os dirigentes são políticos, digamos assim, eles estão num cargo político. É óbvio que via de regra, o dirigente, o Barcelos, o Brum, são gremistas e são colorados e que tem essa origem de paixão da torcida no cerne da vontade deles de ser dirigentes, sabe? Então é difícil. Esses caras, eles têm que ter uma responsabilização de tipo, cara, eu tenho a paixão, tá tudo certo, eu vou viver isso como uma paixão, esse meu trabalho, mas eu também... Hoje, esses caras são o Inter e são o Grêmio, entendeu? Tipo, eles estão como representação das instituições. Então, acho que isso tem que ser desvinculado. E a linha é muito tênue entre a gente olhar para isso e falar, mas a gente não pode perder a cultura do futebol brasileiro, que tem a catimba, que tem a discussão, a provocação e tal, e eu acho isso muito legal, mas eu acho que, infelizmente ou felizmente, os cargos institucionais têm que deixar isso de lado, sabe? Então, acho que, já entrando também como uma proposta de solução, assim, acho que, cara, tem que ter um cara que entre lá e fala, cara, a catimba, a provocação, eu vou deixar para o treinador, para os jogadores, dentro do campo ali eles vão discutir, vão bater boca, vão se provocar, a torcida também vai ter a corneta saudável ali entre a torcida, vai ter essa provocação, mas eu, como instituição, eu não posso alimentar isso, sabe? E o exemplo que a Dani trouxe, tipo, o último Grenal tava o Antônio Brum e o Barcelos dentro do campo, assim, tipo, batendo boca, uma cena meio constrangedora, assim, tu fica meio, meu, o que é isso, sabe? Então, tipo, acho que por mais que esses caras tenham uma origem de torcida, tipo, o Barcelos devia frequentar o Beira-Rio, o Guerra devia frequentar o Olímpico, esses caras, quando eles são a instituição, acho que tem que, tipo, é difícil, é um quebra de paradigmas, é uma cultura muito forte que a gente tem no Rio Grande do Sul, principalmente, a gente está usando como exemplo, mas aí entra aquela questão do São Paulo também, mas, cara, hoje a gente é instituição, entendeu? Tipo, vamos deixar isso do campo para dentro e para a torcida na galhofa saudável. Sabe? E aí eu vejo uma certa hipocrisia, porque dentro ali do campo tem isso, né? Nas redes sociais tem provocação, quando eles estão vestindo a camiseta do clube é de um jeito. Aí estão no Planeta Atlântida, estão tirando foto junto, sabe? Então vem esse lado também de, não, peraí, então quando estão com a camiseta de Inter e Grêmio eles se odeiam, mas aí por fora eles se amam, e então até que ponto, né, eles não poderiam também, né, demonstrar essa união, de certa forma, ou essa amizade, porque, sim, os jogadores de Inter e Grêmio, né, não sempre, mas muitas vezes são amigos, né, muitas vezes os dirigentes são conhecidos há muitos anos, então eles têm essa amizade por fora, mas eles querem jogar para a torcida, como vocês falaram, de não, a gente tem que ser inimigo sempre. Né, sendo que não é exatamente o que acontece. Então, e aí eu posso até trazer assim o Medeiros, por exemplo, né, ex-dirigente do Inter, e o Romildo Bolzan, eles eram colegas de colégio, foram colegas a vida inteira, são amigos, frequentavam os mesmos jantares, os mesmos locais, mas fora do campo, fora dos ambientes, né, na verdade, dentro do campo, se odiavam. Então, por quê? Para que isso? Para que fazer isso? Para que alimentar isso? A torcida já é rival. O Inter já odeia o Grêmio já odeia o Inter. Tu não precisa alimentar mais ainda essa situação, porque ela vai acabar indo para o lado da violência. E trazendo alguns exemplos de atitudes de clubes que começaram a se posicionar ou fazer algo, de fato, eu botei aqui sobre o Fortaleza, que a gestão do Fortaleza hoje ela foi uma das primeiras ali que rompeu com as torcidas organizadas, então, do Fortaleza, eles tiveram esse precedente, essa atitude de estar rompendo junto
as torcidas organizadas. Acredito que a Leila, a presidente do Palmeiras, também teve esse movimento, não sei se é oficial, rompeu, enfim, mas de ter, desde ali do discurso, de estar contra, de enfrentar até, de comentar coisas ali também, e o quanto a gente vê, o quanto aquilo fica, meu Deus, e pessoas contra, ou como aquilo é entendido, enfim, interpretado pelas pessoas. E um outro exemplo que eu trouxe aqui em relação a isso, acho que, enfim, mas do comunicado que a geral do Grêmio fez agora recentemente, de ter se posicionado sobre as pessoas estarem se beijando, enfim, no espaço ali da arquibancada norte, que é onde fica a torcida organizada, então a geral do Grêmio. E o quanto aquilo, não pelo lado, não vou falar, a questão não é nem se é para ficar beijando ou não, mas a questão, poxa, vocês se posicionaram para isso, porque não existe um posicionamento para outras coisas que é importante que vocês poderiam se posicionar e que vocês têm um impacto, sim, de voz, para um poder de voz ali, de narrativa, enfim, para fazer esses pronunciamentos, digamos, em relação à violência e tudo mais, sabe? Eu vou ter que perguntar que eu não sei que é o caso. Caso algum ouvinte também não saiba, eu aproveito e pergunto por eles. O que houve? Beijo, não entendi o caso. Meu, basicamente viralizou no Twitter, nas redes sociais como um todo, um vídeo que era um casal em cima das barras para avalanche, que a gente chama da geral. Eles estavam segurando uma barra, daí tinha um menino e uma menina segurando e eles estavam se beijando. E aí, cara, viralizou de uma maneira super engraçada, assim, tipo, olha o amor na arquibancada, o Grêmio ama, sabe? Uma coisa, tipo, uma resenha, assim, digamos assim. E aí a geral, passou uns 2, 3 dias, a geral botou uma nota falando arquibancada não é lugar de. Não lembro qual a expressão que eles usaram, mas alguma coisa tipo um repúdio e tipo, meu, isso não pode acontecer, arquibancada é lugar de alento, não de ficar se beijando. Enfim, eu achei. É bem isso que o Felipe falou, assim, tipo, os caras quererem ou não que se beije na arquibancada, beleza, pode querer o que tu quiser, mas o contexto, assim, de uma torcida organizada, em geral não se enquadra exatamente como torcida organizada, mas é uma instituição forte ali da torcida do Grêmio. Enfim, mas eu acho que tem essa relação e também tem essa coisa do desmame da torcida organizada em relação à instituição, sabe? Tipo, da instituição meio que não seja se desvincular, mas não alimentar os ônus que envolvem estar diretamente envolvido com uma torcida organizada, sabe? Trouxe muito bem o exemplo, assim, do Fortaleza fez isso. Acho que a Leila também, eu não tenho exatamente como que a Leila fez isso, se ela parou de financiar alguma coisa, ou eu não lembro exatamente, não sei se vocês estão por dentro, mas eu lembro também do o presidente do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é uma loucura, né? Tipo parece uma Coreia do Norte do futebol, assim, que o cara manda em tudo ali, tipo, o cara botou o nome do estádio, o nome dele agora. Enfim, mas eu acho que também teve essa coisa dele, o cara é tão grande lá para eles que ele bateu de frente com a torcida organizada. Cara, ele mudou a torcida organizada de lado, assim, tipo, pensa o Guerra pegar e falar, geral, vocês não vão mais ficar aqui, vocês vão ficar lá do outro lado, vocês vão ficar do lado na lateral do campo, sei lá, ele fez um negócio assim, e os caras respeitaram, sabe, tipo, é um cara, não sei se é o melhor exemplo, mas é um sentido de, tipo, a instituição batendo de frente com torcidas organizadas, que muitas vezes são os vetores da violência, e gera esse desmame também, tipo, qual o sentido que teria da instituição estar financiando e alimentando um órgão que, tipo, prejudica a imagem do clube, gera violência, gera morte e tal. Então acho que esse desvínculo entre instituição e torcida organizada é importante. Mas eu vou discordar um pouquinho de vocês, porque agora eu não entendia muito, assim, de torcidas organizadas, né? No caso, a geral e a popular não são torcidas organizadas que nem ao redor do país, né? Elas são consideradas barras. Mas existe uma cultura de barra, existe uma cultura de pista que eles chamam, que é algo entre eles, e que eu acho que tirar a instituição, desvincular a instituição, por exemplo, tirar o Portão 7, tirar a Guarda Popular do Inter ou a geral do Grêmio, eu acho que tu mais perde do que tu ganha, tá? Porque hoje eu acho que tem outros casos muito piores. Por exemplo, o torcedor que entrou com a filha, ele não é de torcida organizada. Ele não é vinculado a nenhuma torcida ali. Né? Ele estava no mesmo setor da camisa 12 do Inter, mas ele não é mais vinculado à camisa 12 justamente porque ele cometeu já uma infração anterior e a camisa 12 tirou ele de lá. Então, eu acho que o que deveria existir é a instituição conversar com os líderes e entender o que vocês vão fazer para nos ajudar a diminuir essa violência, pelo menos dentro do estádio.
né? Porque a gente sabe, guarda popular e geral combinam de se encontrar em certos pontos para trocar soco. Isso acontece. Agora diminuiu muito isso, tá? Eu tenho um maior convívio agora com o pessoal da guarda popular e isso diminuiu demais, assim. Justamente porque as pessoas que estão lá hoje entenderam que não, peraí, a gente não precisa fazer isso, né? Mas se tem essa cultura de, por exemplo, tem alguém passando com uma camiseta da geral, eu vou lá, vou tirar a camiseta da geral. E tem essa troca de materiais, enfim, tem toda essa cultura por trás. Mas Inter e Grêmio precisam chegar para suas torcidas, e acho que no Brasil todo, assim, dizer, vocês precisam nos ajudar com a questão da violência. Porque hoje o que a gente menos vê no Beira-Rio, sendo muito sincera, é briga na popular. A gente vê briga em outros setores, a gente vê confusão de outras, por exemplo, racismo acontecendo que não vem da torcida. Até porque a Guarda Popular tem um trabalho muito específico em relação à questão do racismo, do machismo, né? Eles têm tentado nos últimos anos, pelo menos, diminuir essas situações ali dentro da própria torcida, e essas pessoas que cometem esses atos, esses criminosos, não são aceitas ali. Então, eu acho que é mais da instituição realmente orientar e pedir ajuda das torcidas organizadas do que necessariamente desvincular o clube delas. Porque, a gente vê quando as torcidas estão punidas, a diferença que faz no estádio é muito grande. Em termos de paixão, em termos de torcer mesmo, de cantar, fica outro, como eu posso dizer, é um estádio totalmente diferente, é um estádio que é mais frio sem as torcidas organizadas. Então, eu discordo um pouquinho nisso, assim, não acho que tenha que desvincular, mas eu acho que sim, tem que ter uma conversa, uma troca de o que a gente pode fazer para diminuir casos de violência. A colaboração ela sempre vai ser melhor do que a independência ali dos pontos. A questão foi mais como exemplos de instituições se posicionando. No caso ali foi rompendo, mas de como instituições meio que se movimentando, digamos, que é o que a gente estava cobrando aqui, que talvez não existisse tanto. Eu acho que faz sentido no sentido de vamos colocar que a geral é o problema. Ao invés da direção gerar um afastamento, é melhor tu estar próximo dos caras para entender e conversar como é que isso pode acontecer. E eu acho que tem talvez um pouco, não sei se é paradoxal ou contraditório na questão do o quanto instrumentos políticos são essas torcidas, assim. Então, às vezes, sei lá, na última eleição eu lembro que a geral estava do lado do Dorico Roman, que foi o candidato que perdeu a eleição para o Alberto Guerra. Então, eu acho que essa questão política também é perigosa, até mesmo na questão de protestos, quando o time está mal. Eu acho que, às vezes, se a torcida está próxima da situação, né, da atual direção, os protestos são um pouco mais leves. Se a torcida se ganhou a oposição, os protestos são um pouco mais pesados. Se essa direção está dando incentivos e financiando certas coisas e tendo certas posturas, a torcida vai estar mais fechada ou não. Acho que essa questão política é um pouco complexa, mas eu concordo no ponto de vista de que não é inimigo, mas se o problema está dentro do nosso ecossistema, é melhor a gente estar próximo dele do que a gente... Não, agora vocês se virem, e daí talvez vire até mais uma guerra interna, digamos assim, e a solução não vai vir. Eu acho que um ponto que é super importante, que a torcida organizada no Brasil como um todo, assim, essa questão que, ao contrário da Inglaterra, a gente tem mais essa emoção, essa músicas e principalmente até aqui no Sul, a gente tem banda e várias músicas, que é uma coisa muito única do futebol brasileiro. Então, acho que o ponto é como diminuir a violência sem perder a identidade de virar a Premier League, que é meio um silêncio ali, né? Aquela coisa do cara bater em palma só. Enfim, então acho que seria trazer as torcidas organizadas junto e fazer junto, tipo, como fazer elas entenderem. É que eu acho que eu nem pego a geral e a popular, mas as torcidas organizadas de a Mancha Verde, a Mancha Azul, que essas são bem violentas, cara, se tu ficar menos violento, tu te ajuda também. Como que o clube convence ela, assim? É difícil, mas acho que faz muito mais sentido do que só, tipo, desvincular e, tu não faz mais parte aqui do que eu ajudo, sei lá. Enfim, acho que faz muito sentido trazer para junto e se ajudar. E acredito, antes da gente começar nossas ideias, a gente trazer até um exemplo ali, João, você pode falar dos Estados Unidos junto ao esporte, que tem alguns esportes que são muito violentos e o quanto isso não traz
para fora, digamos assim, e me veio aqui o quanto essa violência ela também ocorre por conta da frustração junto aos resultados. Então, a gente pensar aqui nas nossas soluções, de repente está falando a torcida organizada, a violência, então, enraizada, ou algo meio cultural, o conflito também sendo um entretenimento aqui no Brasil, a gente vê no Big Brother, por si só, o auge do programa é quando está tendo briga lá, e o quanto isso vende e traz o programa à tona, mas o quanto também a gente pode pensar em como atacar, digamos assim, essa frustração, de modo que ela não seja convertido em uma violência. Porque muitas vezes a gente vai ver esses casos, ou o que ocorre é pós uma frustração, é com um resultado negativo dentro de campo, e aí aquilo vai se resultar em um caso de violência pós-jogo, corrida, enfim, o pessoal um Grenal, então, que o Grêmio perde ou que o Inter perde, que vai trazer essa hostilidade para fora e a probabilidade de que ocorra mais coisas, ou o Cruzeiro, Atlético Mineiro, enfim, ou às vezes nem clássico, assim, mas o quanto Santos lá foi rebaixado, você já sabia, eu lembro que eu estava no jogo lá, Grêmio Fluminense, a gente estava acompanhando os resultados, quem ia cair no ano passado, e a gente estava vendo, agora está caindo o Santos, e todo mundo já sabia que, nossa, vão destruir tudo na Vila Belmiro, se prepara, já era algo que já sabia que ia acontecer, e aconteceu, queimaram o carro, fizeram um monte de coisa, e talvez ficou por isso, ou o time começa a ir mal no final do Brasileirão ali, um Cruzeiro da vida, que ano passado ali estava com risco de ser rebaixado, você já sabe que, isso vai trazer, esses são os times ou essas são as torcidas que estão propensas a fazer algo. E aí foi lá, teve o caso do Cruzeiro e Curitiba, aquilo, para mim, acredito, um dos piores exemplos do ano passado, que a galera do Cruzeiro invadiu o campo, e aí a galera do Curitiba invadiu o campo para tirar os caras de lá, e aí tá todo mundo se quebrando, as torcidas no meio do gramado de um jogo, e o quanto aquilo é simbólico e talvez ficou por isso. E aí a gente pode já trazendo solução. Será que o Cruzeiro não teria que ter perdido ponto e ser rebaixado por conta disso? Curitiba já estava praticamente no caso, mas o quanto aquilo seria simbólico a ponto de todos os times que estiverem indo mal, aprender que as torcidas, no caso dos times que estão indo mal, aprenderem ali que, cara, se a gente fizer algo, o time vai ser rebaixado de fato. Então, já para a gente chegar nas nossas ideias. Eu vou trazer uma solução que o Gregório já comentou, mas eu vou reforçar ela aqui, que é a questão de punir o CPF. Eu acho que isso é o principal. Assim, eu fico com medo de punir o clube, às vezes, quando, sei lá, um grupo, claro, quando é um grupo gigante de pessoas, ok, punir o clube. Mas quando daqui a pouco um grupo só que está brigando ou faz alguma coisa, é difícil punir o clube, sendo que, ok, eu prefiro punir a pessoa muito. Mas realmente aí ela não pode entrar no estádio por 10 anos ou nunca mais, ela não vai ser mais sócia, ela não pode, sei lá, nem ao redor do estádio, às vezes, sei lá, daqui a pouco a gente começa a ter câmera ao redor do estádio, também não pode, e não pode, ou nenhum jogo de futebol, da Liga do Brasileirão, por exemplo, acho que isso seria muito, é o mais importante, porque punir o clube, a pessoa, claro, ela gosta, mas ela vai gostar do clube, ela também vai ficar, digamos, triste que o clube foi punido, mas se ela puder ir no próximo jogo, o clube punido ou não, ela vai continuar fazendo. Então, acho que o punir a pessoa é importante, e acho que a minha ideia, um adendo dessa ideia, é ter alguma ligação a polícia e os clubes de futebol que, cara, a pessoa fez qualquer tipo de assédio, briga, qualquer coisa na polícia, por exemplo, tipo, não é só acusação, né, mas enfim, foi ali quando não é só denunciado, como é que eu falo isso? Foi comprovado, foi... comprovado. Então, quando a pessoa teve em flagrante, de repente? Em flagrante, alguma coisa assim, que, tipo, assédio, briga, qualquer coisa dessa, que a pessoa não vai presa, mas que ela tem um BO na polícia, ela não pode ir jogar, tipo, não pode ir em estádio no ano, mesmo que não tenha nada a ver. Mas tu já é um incentivo até para as pessoas diminuírem isso, mas esse tipo de pessoa não é quem a gente quer no estádio. Mesmo que não tenha feito nada relacionado ao futebol, ela não vai vir no estádio. Então talvez isso também ajude a diminuir pessoas que estão mais propensas a fazer algum tipo de violência, porque todo mundo que já está fichado na polícia, pelo ano, tu não vai poder ir em nenhum estádio de futebol, por exemplo. Eu indo nessa linha, assim, até pegando o gancho do que o Felipe falou, é muito verdade, né, que
a maioria dos casos de violência, pelo menos quando a gente está falando de dentro do estádio, vem depois de maus resultados, né? Teve um exemplo eu lembro de 2013, que teve uma guerra campal, digamos assim, entre a torcida do Atlético Paranaense e do Vasco, lá em Joinville. Cara, eu não lembro exatamente, mas acho que o Vasco estava sendo rebaixado, não lembro. Aí, enfim, foi um resultado ruim que gerou uma briga, os caras, estamos aqui, vamos brigar. Os dois exemplos que a gente trouxe da dupla Grenal, o caso do cara que invadiu o campo com a filha e foi batendo nos jogadores, o Inter estava sendo eliminado do Campeonato Gaúcho, o caso do integrante da geral que invadiram o campo para quebrar o VAR, o Grêmio tinha perdido para o Palmeiras e estava se encaminhando para o rebaixamento. Então são todos gatilhos de maus resultados. E aí, já entrando em solução, eu concordo, já tinha falado e concordo completamente em relação à punição de CPF. Eu acho que essa é uma solução estrutural importante, que envolve muito trabalho estrutural de inteligência, de eficiência dos poderes públicos e das autoridades sobre isso. Então, ter eficiência nessa prevenção, nessa punição de CPF, e isso não serve, a gente não está falando de futebol aqui, a gente está falando de sociedade como um todo, sabe, de punir quem está fazendo essas coisas no CPF, mas também, eu acho que, infelizmente, a gente tem que olhar também para soluções mais drásticas do ponto de vista desportivo, como o Felipe falou, assim, de punir o clube. Aconteceu isso com o Grêmio em 2013, por exemplo, no caso de racismo que teve com o Goleiro Aranha, o Grêmio foi eliminado, e ali se criou, tipo, cara, foi uma bomba, muita gente questionou pelo ponto de vista jurídico a decisão, mas, sabe, gerou um olhar para isso de, tipo, tá, peraí, os times vão começar a ser eliminados, inclusive o Fábio Koff, assim, que é o maior presidente da história do Grêmio, ele era presidente na época, ele falou, cara, se essa punição for para diminuir, ajudar na discussão sobre o racismo, e esse tipo de postura se institucionalizar no futebol brasileiro, o Grêmio acata essa decisão com tranquilidade. E a gente viu que não foi o que aconteceu, porque tiveram casos similares, não só sobre racismo, sobre diversas outras questões, que esse tipo de punição não foi exemplar, digamos assim. Então, aquele caso poderia ser um exemplo, poderia ser o início, agora, nesse ponto do racismo, falando assim, mas a gente não teve nenhum caso de eliminação de time por violência máxima, a gente teve muitos casos de lá para cá. Então, acho que, às vezes, vamos botar esse exemplo do Cruzeiro e Curitiba, o Cruzeiro fosse rebaixado, perdesse pontos, fosse rebaixado no passado. Cara, muita gente, os torcedores do Cruzeiro iam questionar, até mesmo pelo ponto de vista técnico, jurídico, a gente não tem essa competência aqui para falar isso, poderia ser questionável se cabe no regulamento, se cabe no STJD, nas cláusulas, mas, tipo, será que não é importante, tipo, todo mundo tomar um susto, assim, de caramba, velho, os caras foram rebaixados por causa disso, talvez seja essas viradas que faltam, porque todas as melhorias de violência, as melhorias em relação à violência que a gente teve ao longo dos anos, eu acho que foram engatilhadas por algum grande acontecimento negativo. Então, acho que talvez seja esses grandes acontecimentos, essas grandes punições que podem ser gatilhos para melhorias. Assim, como a Nani falou, a gente diminuiu muito esse tipo de coisa ao longo do tempo. A gente ainda é da geração que pegou a geral botando fogo no banheiro químico, no Beira-Rio, tinha pancadaria dentro do estádio, dentro do Olímpico, dentro do Beira-Rio. Hoje em dia é bem mais raro de ver isso dentro do Beira-Rio e da Arena. Então, acho que essas grandes melhorias passaram por grandes acontecimentos que geraram visibilidade e geraram atitudes mais drásticas. Então, acho que tem momentos que a gente vai ter que se questionar pelo ponto de vista desportivo se isso é justo ou não, mas pelo ponto de vista da discussão como um todo, acho que o saldo seria positivo, sabe? Então, pelo ponto de vista estrutural, a punição do CPF tem que seguir sendo visada, não só no futebol, mas como sociedade, digamos assim. O futebol é só uma extensão. Mas também, como do ponto de vista desportivo, acho que a punição desportiva de instituições desportivas, do STJD, da CBF, enfim, quem for a competência, gerar um impacto, tipo, cara, eles foram eliminados, foram rebaixados, enfim, por causa desses episódios. Sabe? Eu concordo totalmente com as duas soluções aí de vocês. Eu vou um pouquinho mais na raiz do problema, assim, né? A gente, querendo ou não, o Brasil, ele é um país que tem diversos problemas sociais, né? E isso é muito difícil de solucionar, né, de trazer uma solução, mas pensando unicamente no futebol, pensando em crianças que estão na escola e que brigam já na escola por conta de futebol. Eu acho que os clubes, junto com o governo, ou enfim, com as escolas particulares, precisa começar a implementar alguma solução dentro dos colégios, sabe? Desde criança, né? Nós quatro, a gente estudou no maior colégio de Porto Alegre
e a gente nunca teve uma ação da dupla Grenal lá dentro para falar sobre a violência. Então, eu acho que isso seria muito importante, tu ir principalmente, né, em escolas de periferia, escolas públicas, estaduais, enfim, para realmente chegar lá e vai o presidente Alessandro Barcelos, vai o Alberto Guerra, leva um jogador de cada time, se cumprimenta, bota a camiseta, dá um abraço e fala, ó, fora do campo, né, fora do jogo, a gente tá tudo bem. Querendo ou não, tem que ser só futebol. É muito difícil pra gente falar isso porque a gente trata o futebol como algo muito acima na nossa vida, né? Nós 4 aqui e muitos amigos nossos, a gente é realmente muito apaixonado por isso. Isso move a nossa vida. Mas não deveria ser assim. Essa é a verdade. Não deveria ser assim para não levar para o lado ruim também. Do lado da frustração, a gente acabar cometendo atos que não condizem até com a pessoa que a gente é. Então, eu acho que esse trabalho em escolas de realmente trazer palestras, trazer ex-jogadores, então, que fossem, mostrar vídeos, né? Mostrar, ó, de repente, mostra que, ó, aconteceu isso nesse jogo, não pode fazer isso, porque essa pessoa aqui tomou tal punição por causa disso, né? Então, quantas crianças hoje, será que sabem? As crianças gremistas que estão surgindo sabem que o Grêmio foi eliminado de uma competição por conta de racismo? Ou quantas crianças coloradas, né, viram o que aconteceu lá em 2016, quando o time foi rebaixado, que botaram fogo do lado de fora do Beira-Rio? Então, tem que trazer o passado também como um exemplo para dizer, ó, não pode ser assim que tem que fazer. E eu acho que começa muito pela instituição, pelo clube de futebol, levar isso para dentro dos colégios, para as crianças crescerem de uma maneira diferente, crescerem entendendo que é, sim, só um jogo. Tu pode ser apaixonado, tu pode, mas tu não pode perder tua razão por conta disso. E isso ser uma maneira até de uma via para ensinamento de outros assuntos. Você aproveitar ali um Grêmio, Inter ou um clube, de fato, de estar adentrando nesse ambiente escolar e ser um tema no qual vai facilitar o ensinamento e a absorção do entendimento do conteúdo por parte dos alunos, das crianças, por estar falando de Grêmio, estar falando de futebol, então tu está no ambiente talvez mais leve e aí tu ir soltando ali aos pouquinhos e a criança está se desenvolvendo. O que eu trouxe de ideia aqui, uma delas, uma minha ideia de segunda, elas conectam com muito do que a gente conversou aqui, até vai completar a sua, que é em relação a trazer para as instituições, então, esse papel um pouco, atacando mais a longo prazo, então, pensando a longo prazo na base, desde os colégios, tudo, mas também trazer essa ideia da gente desconectar essa rivalidade para fora do campo. E aí o que eu trago o papel dos jogadores em si, tá? Então, de a gente ter esses simbolismos que a gente conversou, então, que o João trouxe, dos presidentes dos clubes assistirem o jogo junto. E imagina o impacto, o simbolismo que a gente teria de a gente ver no próprio, então, Planeta Atlântida, que seja, mas a gente vê um Kahneman e agora o Valência saindo juntos, ou fotos deles fora de campo juntos ali, ou demonstrar que existe um diálogo, existe uma conversa, uma amizade por parte dos dois fora de campo. Um Jeromel, Alan Patrick, enfim, jogadores da dupla Grenal, estarem juntos, frequentarem lugares juntos, que seja... Pode ser mentira, pode ser um teatro, eles estão jantando lá, no não sei aonde, toda a galera ali, alguns jogadores do Inter, outros do Grêmio, ou do Palmeiras, do Corinthians, Cruzeiro, Atlético Mineiro, que no mesmo dia eles brigaram, foram expulsos os dois no Clássico, e de noite eles estão jantando lá, vai sair uma foto deles. Pode ser assim, ó, mentira, pode ser tudo encenação, eles estão falando nada, mas que seja passado isso, esse simbolismo, e o quanto teria ali um Gabigol, então, aí saindo, sei lá, com o Nino lá na época que estava no Fluminense, que teve o episódio ali se enforcando, e aí isso se repercutir para outras coisas, campanhas, então, dos próprios clubes, ou palestra em escola, que seja, imagina aí a palestra, o Kahneman e o Valência agora, eu não tá me vendo outra rivalidade de Grenal para a gente trazer, mas que seja, então, o Gabigol e não sei quem lá do Fluminense agora, o André, e aí saírem, indo para o colégio, fazendo palestras juntos, darem risada, participar de podcast junto, conversar ali, dar risada junto, mostrar essa amizade, cultivar uma ideia de amizade para fora e que vai ter os seus respingos, digamos assim, na galera e entre a gente aqui também, enfim, entre todo mundo. E enquanto a gente ter essa... Desculpa interromper, só porque eu imaginei muito uma ação de marketing, tipo, da Brahma, assim, do Gabigol e o Nino, sei lá, tipo, resenhando. Tipo, a Brahma tá sendo muito visada de umas campanhas de marketing alternativas e inovadoras, assim, ia ser muito legal. Eu imaginei muito isso. Assim. Eles juntam vários times, assim.
eles tomando um chopp e Brahma no boteco do Rio de Janeiro. Exato, olha o peso que isso teria, assim, e também o lance só complementando aqui, entre os clubes também terem essa colaboração, assim, então, usando as redes sociais, que seja ali, a gente vê hoje, a gente está trazendo muito exemplo de Grenal aqui, mas às vezes até os clubes estão se fazendo aquela corneta institucional que a gente está chamando, mas e aqui não é o mérito se tem que ter isso ou não, mas o quanto também poderia ter a discorneta, digamos assim, institucional também. É um post collab, acredito que teve na época das chuvas aqui ano passado, o Grêmio e o Inter ali se mobilizaram, mas o quanto a gente poderia aproveitar mais disso, porque realmente, como a Nani falou, a gente leva o futebol acima de muita coisa, então isso traz um grande poder e que pode ser muito bem usado, sim, poderia ser muito mais bem usado. Não sei se o que eu Mano, segue. Tô falando em off aqui. Complementa, mas tipo, já vai trazendo outra ideia ali. Tá. Vai lá, Nani, eu vi que tava. Eu vou aproveitar então que tu trouxe isso e puxar um pouco pro futebol feminino, porque no futebol feminino as meninas são muito amigas. É um pouquinho diferente do futebol masculino nesse sentido, porque o futebol feminino, os clubes precisam se apoiar para que funcione, né? A gente, dentro do futebol de mulheres, as jogadoras, se tu não for amiga da outra, se tu não ajudar a outra, a modalidade não vai crescer. E aí eu acho que essa realidade do futebol feminino, se os clubes unissem um pouco mais o futebol masculino ao feminino, porque todos os clubes de Série A eles são obrigados a ter o futebol feminino, eles têm o futebol feminino. Se eles fizessem mais ações que também juntassem o futebol feminino com o masculino, né, de repente traz uma mulher, que nem tu disse, um podcast entre dois jogadores rivais. Traz uma jogadora de futebol feminino, um jogador de futebol masculino e bota para trocar ideia, sabe? Para entender também esse lado da mulher, né? E aí puxa um pouco para o lado da questão de assédio, de importunação sexual, de preconceito que as mulheres sofrem, né? Que também é um tipo de violência. Então, puxar para esse lado para se ter essa conscientização maior em relação às mulheres dentro do futebol e também entender que elas também podem colaborar com a sociedade e com essa diminuição da violência, no sentido de que sim, elas são amigas. Esses dias vazou um vídeo de uma jogadora do Palmeiras, que ela namora uma jogadora do Corinthians, e elas estavam tudo assistindo o clássico juntas, o clássico do futebol masculino. Só que o que aconteceu? Uma jogadora do Corinthians gravou isso, né? E aí a jogadora do Palmeiras meio que se esconde e caíram em cima dela. A torcida do Palmeiras pediu para ela ser demitida. Enfim, teve todo um caos, assim, ela teve que postar nas redes sociais, se manifestando, e aí eu acho que faltou um pouco de sensibilidade da jogadora do Corinthians de gravar ela ali, mas falta um pouco da torcida também entender, não, peraí, elas estavam assistindo o jogo juntas porque elas são amigas, ela não estava ali comemorando o gol do Corinthians, ela não estava torcendo para o Corinthians, ela estava torcendo para o Palmeiras, mas elas estavam assistindo o jogo juntas. Então eu acho que o futebol feminino ele tem muito a ensinar nesse sentido, assim, de diminuir a violência, tanto na questão de rivalidade, quanto no sentido de violência contra a mulher, né? Então eu acho que os clubes também precisam dar mais importância para esse lado e podem utilizar o futebol feminino como uma arma, como um meio para diminuir a violência, para passar isso para a torcida. Nossa, que baita tópico que a Nani trouxe, porque eu vejo futebol feminino nos últimos, sei lá, a Nani pode falar melhor que eu, mas eu colocaria que nos últimos 5 anos, vamos botar assim, teve um turbo, assim, digamos assim, de investimento, de repercussão, e eu diria que é quase que uma modalidade que está nascendo no Brasil de maneira estruturada, assim, tipo, sempre existiu o futebol feminino, a gente já via a seleção jogando Olimpíadas, que gerava mais visibilidade, jogando Copa do Mundo, mas parece que a modalidade, do ponto de vista de clube, de torcida, de cultura, está praticamente nascendo, assim, muito recente. E dentro de um nascimento de uma vertente do futebol feminino nascendo no Brasil, parece que é uma oportunidade de um nascimento não contaminado, digamos assim, pela cultura, sabe? E a gente até tá vendo isso, sei lá, quando tem jogo do Inter ou do Grêmio num domingo às 11 da manhã em Porto Alegre. A gente vê que o público é outro, são famílias que vão mais, ao mesmo tempo que tipo, gera esse ambiente familiar. A gente sabe que os grandes apaixonados pelo futebol feminino, que tem maior envolvimento, as pessoas querem que tenha também a cultura do futebol, da corneta, da provocação. Tipo, não é um mundo bonitinho em que
todo mundo é amigo e tal. Tem essa questão da corneta, mas é que por ser algo tão recente e menos contaminado, tem a oportunidade de a gente alimentar isso de uma maneira positiva, né? De, tipo, ter a corneta, ter a provocação, mas também não ter essa contaminação, assim, a gente, até vendo, eu já vi alguns jogos de futebol feminino que não tem aquela coisa do o juiz apita alguma coisa, junta todo mundo em volta do juiz, fica incomodando o juiz o tempo todo, que dá muita raiva, demora 5 minutos para bater uma falta. Parece que essas coisas estão menos contaminadas do futebol feminino, e por ser uma vertente que está crescendo agora, está ganhando visibilidade, está ganhando investimento, aos poucos está criando uma consistência, parece que é uma baita oportunidade de a gente ver um exemplo claro do que acontece no mesmo ambiente, no mesmo cidade, no mesmo país, tudo, tipo, acontece no mesmo estádio, com as mesmas pessoas e que tem uma outra forma de ver e uma outra prática de torcida, sabe? Então, a gente vê que, tipo, cara, isso é o mesmo esporte, são as mesmas pessoas que torcem praticamente, são praticamente os mesmos dirigentes e tem outra cultura e outra forma de ver. Então, acho que esse crescimento do futebol feminino tem que ser visto de não prejudicar no sentido de que, não, o futebol feminino é uma modalidade amistosa que não vai ter corneta, não vai ter discussão dentro de campo, não vai ter briga, não vai ter provocação de torcida. Não, não é isso. Vai ter tudo isso, mas também vai ter canalizado de uma maneira positiva, sabe? Eu lembro até, eu ouço muito Bola nas Costas, teve um dia que teve um Grenal feminino, não lembro qual era o resultado, acho que o Adams corneteou o Lelê, assim, brincou com alguma coisa, e o Lelê falou alguma coisa, tipo, mas nem o futebol feminino tu vai perdoar. Daí o Divério entrou e falou, cara, elas querem exatamente isso. Elas querem que na segunda-feira, depois de um Grenal feminino, o Colorado vá lá tirar com a cara do gremista, o gremista vai lá tirar com a cara do Colorado, porque isso também alimenta a jogador de futebol, sabe? Então, eu acho que é uma oportunidade de ver essa cultura do futebol de maneira menos contaminada, sabe? Aproveitar que é algo que está crescendo muito nos últimos anos, de uma maneira meio rápida e com maior investimento e crescer de uma forma não contaminada que futebol masculino carrega de uma cultura de anos e anos. E aí, finalizando as nossas ideias, então, ainda nessa ideia aí de jogadores trazer, porque acredito que a gente falou isso muito no episódio 24, em termos de trazer de seleção e essa conexão com os jogadores de futebol, e o quanto existe uma idealização por parte desses jogadores, e o quanto eles ganham uma grande responsabilidade, um poder ele também exemplar diante de crianças, de todo mundo. Então, o quanto ações por parte deles teriam impacto, sim, né? A gente trazendo não só então para a instituição, mas os jogadores, o quanto ações deles positivas trariam impactos e o quanto as ações negativas que eles fazem também trazem um impacto gigante. E o que eu botei aqui é justamente desses jogadores então serem acionados ou posicionarem-se diante dos casos de violência, pensando no sentido deles não jogarem. Então, assim, imagina a gente vai ter, outro exemplo de ser Grenal aqui para a gente não ficar só, mas a gente vai ter então Palmeiras e Corinthians, aí a gente vai ter o jogo. E aí vai ter, para ser a primeira vez, o precedente impacto aqui, que a gente chegou no entendimento que esse impacto da surpresa de uma punição talvez seja um bom começo. Então teve uma briga no estádio, ou teve fora ali, entre Corinthians e Palmeiras. E aí, diante de teve isso, o Rafael Veiga e o Maicon, então, do Corinthians, eles comunicam antes de começar o jogo que os dois não vão jogar. E eles saem, porque teve briga. E aí as pessoas deixaram de ter um espetáculo ou um jogo com jogadores importantes. Então, granalizando, o Alan Patrick chega e diz, eu não vou jogar. No Grêmio, sei lá, o Pavon chega e, não vou jogar esse jogo, porque teve a briga, tudo. E ali se tornar depois um pré-requisito, digamos assim. Então, todo mundo vai saber que, se tiver briga antes, esses caras já não vão... Alguém não vai jogar, os principais, e logo o clube o jogo vai ser prejudicado em si. E a única questão que fica ali é como isso não ser proposital. Fiquei pensando muito enquanto está pensando as ideias desde punir clube, ou nesse caso aqui do jogador se abster ou se posicionar, não vou jogar. Pegando o exemplo lá que teve o Brasil e a Argentina, e começou a pancadaria, a Argentina, o Messi chamou e a Argentina entrou, assim. Imagina se o Messi chegasse ali e dissesse, eu não vou jogar. E o quanto teria um impacto ali, tanto para os brasileiros, no caso, que também estavam muitos ali para ver o Messi, e, a gente brigou e agora o jogo foi prejudicado, sabe? Mas, voltando, o quanto isso, o perigo de mas alguém se disfarçar
para justamente prejudicar, e provavelmente teria gente que faria isso, então eu vou me disfarçar de colorado para o Alan Patrick não jogar, porque é tudo que o gremista quer, que ele não jogue, ou que, enfim, ou que o Rafael Veiga lá não joga contra o Corinthians, o cara corintiano vai lá e vão fazer que foi uma briga palmeirense, o quanto que teria essa questão, por isso que teria que ter o posicionamento de ambos os times, ali no caso, ambos os jogadores, e não somente o Pavon do Grêmio, só o Grêmio brigou, ó, vai sair, não. Enfim, teria essa questão, mas de o quanto isso dos jogadores, o quanto que poderia ser simbólico, assim, deles não participarem dos jogos, que tivesse um caso, e aí talvez daria para englobar os casos fora do estádio, assim, também, sabe? Envolvendo um jogo específico. Eu acho que é bem isso que a gente fala, né? Desses grandes impactos, às vezes, são necessários, levar para uma tolerância zero, assim, de, tipo, bem pensando assim no que tu falou, vamos botar aqui num futuro isso ia se tornar padrão. Cara, se tem briga, não tem jogo. Uma coisa assim, tipo, se tem uma briga dentro do estádio, não tem jogo. E tipo, a gente pode pensar, nossa, que exagerado, né? Parece, mas tipo, sei lá, fazendo um paralelo com a lei seca, a tolerância zero de álcool e direção. Pô, mas eu tomei um golinho de cerveja. Meu, a lei seca é tolerância zero. Se tu tiver, não lembro quantas miligramas lá, não vai, não interessa, tá bêbado, não tá... Cara, é uma tolerância zero pra gente diretamente vinculado na nossa cabeça. Cara, se eu tomar um copo de cerveja, eu não vou poder dirigir. Entendeu? Tipo, eu fiz esse paralelo, assim, tipo, uma tolerância zero que muitas vezes tu vai falar, nossa, que exagero, tipo, eu tomei uma cerveja, eu posso dirigir. Mas, tipo, meu, a tolerância zero leva teu cérebro a associar as duas coisas como inassociáveis, entendeu? Tu não pode associar essas duas coisas, a mesma coisa seria nesse sentido. Então, eu acho que seria algo extremo, que entra na linha daquilo que eu falei, de eliminar time, de rebaixar time, que ia gerar, tipo, cara, mas pra que tanto isso? Mas não é meio injusto, não é meio exagerado? Mas que daí, tipo, a mentalidade da sociedade como um todo vai dissociando essas duas coisas, falando, cara, se tem briga, não tem jogo, e é isso, entendeu? Tipo, vai se tornando um padrão no longo prazo. Isso. Eu acho que até trazendo o tópico que a gente começou com o Fortaleza, teve o presidente do Fortaleza, ele deu uma sugestão para não ter mais jogos do Fortaleza até todos os jogadores que foram machucados tivessem sido recuperados. E daí depois fazia os jogos atrasados. É uma ideia um pouco diferente, mas assim, talvez nesse aspecto, assim, tipo, ó, o cara aí vai se prejudicar porque sofreu essa violência. E, enfim, podia ter alguma outra forma, os torcedores do Vitória poderiam ter... Foi a torcida do Vitória, né? Sport, desculpa, errei. Então, de alguma forma, a torcida do esporte também ser prejudicada, porque não vai ter jogo, sabe? Em todo mês não vai ter jogo do esporte por conta disso. Acho que faria, assim, realmente... É verdade. Tem um desequilíbrio técnico nisso, né? Tipo, além da questão física dos jogadores, que muitos se machucaram até gravemente, meu, a cabeça dos caras, se não me engano, o Thiago Galhardo foi afastado para se recuperar psicologicamente, ele pediu para ser afastado, porque, meu, é um momento muito delicado, tipo, a cabeça do cara eles sofreram uma tentativa de homicídio, sabe? Tipo, o quanto isso não reflete dentro do campo, sabe? Então, acho que o desequilíbrio técnico nesses casos também tem que ser analisado, sabe? Eu acho que seria bem bom ponto, seria muito revolucionário, digamos assim, seria muito impactante e ia ser um episódio bem importante, se os times não entrassem em campo mais. Eu super acho que essa questão dos jogadores faria muita diferença, sabe? O jogador propor uma ação em relação a isso, porque, por exemplo, o Alan Patrick no ano passado se envolveu na briga do Caxias, deu voadora, deu soco e não falou uma palavra sobre esse assunto, sabe? Por que o Inter não pega o Alan Patrick e faz um vídeo dele pedindo desculpa, falando que aquilo não é certo, né? Mas não acontece. A gente não vê os jogadores assumindo responsabilidade por essas coisas, né? Tem aquele exemplo do Paulo Miranda lá no Grenal da Libertadores, que ele e o Moisés brigaram, deu aquela confusão geral e ele foi lá e tatuou o momento da briga. Então, assim, que exemplo que tu passa pro torcedor, né? Passa, não, realmente tem que brigar mesmo. Eu fui pra briga e eu tô certo por isso, né? Então eu acho que falta os jogadores de futebol também assumirem essa responsabilidade. Só para pincelar essa questão de jogadores, assim, que falou do episódio do Alan Patrick, eu lembro que até teve umas informações que rolaram que na saída desse jogo o Inter foi eliminado e o Pedro Henrique deu entrevista pós-jogo e ele falou, tipo, enquanto ele falava, tava rolando a briga, eu acho que ele falou, cara, isso aí não faz sentido, eu acho que a gente perdeu dentro do campo. Ele deu algum discurso, meu, bem racional, bem razoável, de tipo, isso não faz parte e tal.
e os jogadores do Inter estavam, enquanto ele falava, os jogadores estavam lá brigando, e falaram que isso não bateu bem no vestiário do Inter. Então, tipo, que falaram, tipo, cara, assim, tu, no sentido de que, pô, Pedro Henrique, assim, tu nos deixa mal, sabe? Tipo, tu vai lá falar, né, pra imprensa que isso não é bonito enquanto a gente tá brigando e tal. Então, essa cultura, a gente nem entrou muito nesse tópico, mas não deixa de ser uma institucionalização também, do quanto isso está enraizado nos jogadores também, e o reflexo do campo, assim, tu vê aquilo ali acontecendo dentro do campo, óbvio que isso, de alguma forma, reverbera pra torcida. Então, essa questão dos jogadores também tá muito, tem muito na mentalidade deles de a cultura do futebol brasileiro, assim, tem a provocação sadia, tem os xingamentos, as provocações, e isso faz parte, mas a gente sabe que tem uma linha nisso. E até nesse episódio do Sport Fortaleza, só lembrando que teve um posicionamento bem forte de jogadores do esporte, que eles entraram em campo com a camisa do Fortaleza. Né? Isso foi bem legal. Acho que também são coisas que geram um impacto, tipo, é muito estranho tu ver jogadores de outro time com outra camisa, com outros patrocinadores, mas é algo bem, sim, por mais que seja mais uma atitude simbólica do que uma providência prática, mas é um simbolismo importante, que nem a gente tava falando dos presidentes do time, sabe? Tipo, é coisa simples. Porra, tem um simbolismo, sabe? Tipo, acho que gera um impacto, gera uma repercussão, gera uma atenção. Mas Aí tu imagina se fosse a dupla Grenal, né? Imagina os jogadores do Inter entrando com uma camiseta do Grêmio e vice-versa. O impacto que isso daria, isso seria, eu considerando a rivalidade Grenal, isso seria um impacto mundial. Porque é uma coisa completamente que ninguém, nossa, nunca imaginou ver. Então, é legal esse exemplo aí que tu trouxe mesmo. E aí, isso poderia ser feito não esperando que um caso à la Fortaleza Sport aconteça. Isso já poderia ser feito antes. Será que se tivesse agora, final, se for o caso do Gauchão, Grêmio e Inter, e tivesse uma ação, uma campanha, como a gente falou, que fosse isso, mesmo não tendo nenhum caso, já meio precavendo ou fazendo parte desse reensinamento, enfim, desse repensamento nosso, o quanto a gente também falou aqui muito de ações, ou pensar sempre diante de que aconteceu algo, e a gente também está pensando de não ter que esperar algo, que é justamente o que até o presidente de Fortaleza falou, o que a gente está esperando acontecer, e sempre como acontece algo e a gente não vê uma mudança de fato, ou tão simbólica, e sempre esse questionamento, o que a gente está esperando? A gente está esperando o que de fato acontecer para, de fato, agir, assim. Muito bom, agradecer a presença aí de vocês, acredito que a gente teve muitas ideias, é um tema gigantesco, que a gente poderia ficar horas e horas conversando, mas acredito que a gente agregou muito, com muitas ideias aí, um baita de um material aqui, e claro, deixar bem claro que a gente não está querendo europeizar o nosso futebol, acabar com a magia, acredito que é só saber diferenciar ali, principalmente pensando aqui, a gente que gosta de pegar no Sul mais esse lance da cultura argentina, no futebol ali, do aguerrido, de saber diferenciar o que é, de fato, ter a raça ali dentro de campo e o que de fato já extrapola e vira uma apologia à violência, digamos assim. Agradecer, então, vocês, muito obrigado pela presença, estão convidados para outros episódios aí, com certeza. Aí, Greg. Eu que agradeço. Vai lá, Dani. Deixa eu agradecer vocês de novo. Eu agradeço daí vocês. Tá, beleza. Nani, Greg, muito obrigado. Agregaram muito, foi muito bacana o bate-papo que a gente teve. E tomara aí que alguma dessas ideias possam inspirar aí os presidentes das federações dos clubes. Eu que agradeço o convite, foi muito massa trocar essa ideia com vocês, falar bastante sobre esse assunto, que é um assunto muito importante e que a gente sempre tem que reforçar, né? A gente nunca pode parar de falar sobre isso, né? Como vocês falaram, a gente às vezes cita muito esse assunto só quando acontecem os casos, mas ele tem que ser prevenido, então é muito importante. Vou fazer de tudo para que esse episódio chegue lá nos presidentes dos clubes, para que a gente tente alguma mudança. Boa, obrigado pessoal, valeu pelo convite, acho que foi muito bom. Acho que, como a Dani falou, um assunto que sempre tem que ser falado, e se tratando de futebol, acho que ele tem que equilibrar ações práticas e efetivas, mas também os simbolismos e a magia, as coisas mais mágicas que envolvem o futebol, porque a gente sabe que isso é muito forte, então sempre equilibrando o prático e a paixão também, né? Então, muito legal, obrigado mesmo pelo convite. Acho que tem a presença da Nani também, que vive muito esse contexto pelo ponto de vista profissional, é muito importante, assim. E, enfim, muito obrigado, agregou muito e melhorou minha semana, certamente. Com certeza. Se você, escutando aí, a gente teve também a sua ideia de segunda categoria em relação a como acabar com a violência no futebol,
comente aí junto com a gente no Twitter, no próprio Spotify, aí nas nossas plataformas, converse ali e traga a sua ideia para a gente estar trazendo aqui no podcast também. Tá bom, gente? Bom segundou e até a próxima segunda-feira com mais ideias de segunda categoria.